Uma linda e verdejante vida a você, uma linda e maravilhosa vida. Eu sou Munhoz, metafísico, numerólogo, runemal, que é leitor de runas, cartomante e benzedor. Como vocês estão? Espero que vocês estejam magnificamente bem, mas bem mesmo. Hoje é dia da gente falar de numerologia e hoje eu vou falar do número 2. Só lembrando, não estou falando a ordem porque eu acho mais divertido. Bom, mas vamos lá. O que é o número 2, além de ser o segundo número na nossa sequência dos números naturais? O número 2 ele representa a dualidade, o aspecto Yin e o aspecto Yang. Ele, obviamente, representa a quantidade 2, que são duas coisas, né? Mas mais intrinsecamente, ele também representa as faces físicas e sutis. Então, quando existe a manifestação do divino, e a gente tem que lembrar que lá no início, nas épocas em que o tempo e o espaço não faziam o mínimo sentido porque não existiam, o ser, né, a divindade ou a forma como você conhecer ele, resolveu se manifestar. Ele era pura abstração, né? Segundo a gente vê em vários relatos de várias religiões, né? A sua teogonia, né? A criação do universo através do divino. Então, ele era uma pura abstração, algo completamente impensável para nós, que somos seres materiais, né, e temos um pensamento mais concreto, e também é abstrato até para os seres sutis, que estão em dimensões maiores, porque ele está acima, a compreensão dele está acima até deles. Então ele resolve se experimentar e a primeira coisa que ele vai manifestar é a sua unidade. E essa unidade é a primeira manifestação dele. Existe uma coisa interessante na Cabala que ele fala o seguinte, que a Ein Sof, quer dizer, aquele que não é cognoscível, né, aquele que não é pensável, ele resolve ser manifestado, né? E essa manifestação ele continua sendo abstrata, né? Só ficou uma coisa menos abstrata ainda, se isso é possível, né? Mas é difícil falar do infinito com palavras finitas, mas vamos lá. E aí ele resolve se manifestar, então ele cria uma unidade de si mesmo, e essa unidade ela vai criar uma pluralidade, cada pluralidade vai dar origem a uma existência. Então a primeira coisa que ele faz é criar essa unidade, e dessa unidade ele começa a se dividir, né? Então a primeira divisão que ele vai ter é a divisão do sutil, né? Daquilo que não pode ser capitaneado, pegado, e daquele que é palpável, né? Então daí você tem a segunda manifestação. E é legal que a gente vai ver isso em várias mesmo religiões, né? Então, por exemplo, vamos pegar o hinduísmo. No hinduísmo você tem Parabrahman. Parabrahman é esse conceito que não dá para ser conceito. É algo que não dá para ser pensado porque não dá para pensar sobre isso. Então tem um trechinho que fala que Brahman ele estava deitado numa lótus, navegando ele estava dormindo numa lótus, navegando no oceano infindável de leite. Não discuta sobre isso. É a forma alegórica que eles viram. E uma voz veio e acordou. E a partir dessa voz que o acordou, ele começa a construir todo o universo, ou todos os universos, né? Guarda só essa imagem. Depois nós temos o primeiro trechinho da Bíblia. Está escrito: o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O Espírito de Deus andava sobre as águas. Mas da onde que veio essas águas? Você já parou para pensar nisso? Está lá no início da Bíblia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Da onde veio essas águas? Então houve uma criação antes. E se o Espírito de Deus, então ele já tem uma forma, né? Uma representação.
E daí ele fez a divisão entre o que veio antes e o que veio depois. Então a gente já tem a dualidade, né? Causa e consequência. A causa do uso do verbo, a consequência do início do universo. A causa de ter acordado Brahma e Brahma ter começado a fazer o universo. Então você tem uma causa e consequência. Então isso rege o 2. O 2 é a causa, é a consequência, é a dualidade, é o karma, né? É a representação do karma, é a ação e reação. É um aspecto dual. Se você tem ação no universo que a gente vive, que chama universo de causalidade, você tem uma reação, tá bom? Então, isso é para vocês poderem começar a entender o 2. E aí, como é que ele se manifesta isso na nossa numerologia? Se o 2 é essa dualidade, então ele tem que lidar com o dual, ele tem que lidar com o outro, né? Então o 2 é aquele número que ele não está à frente, mas ele está do lado. Quem está à frente é o 1, o 2 está do lado. Ele é um número companheiro, é um número aconselhador, ele é um número de parcerias, de conexão, é um número de negociação, que sempre envolve duas partes, né? Ele é um número muito interessante justamente por conta disso. Ele se utiliza da questão da balança, da questão de equilíbrio, de manter as coisas bem equilibradas. Quando o 2 está muito bem equilibrado em nós, no nosso mapa, nós temos isso. Isso para quem tem vários 2, e a maioria das pessoas tem 2 sim, no mapa ele vai trazer essa noção de equilíbrio, hora de ser protagonista com 1, hora de ser coadjuvante com 2, que permite você gerar e criar aconselhamentos. Ele é um número muito bom nos relacionamentos, qualquer relacionamento que a gente for ter. Ele não é um número de multidão, ele é um número de poucas pessoas, coisas mais juntinhas, mais perto, né? Quando a gente olha, por exemplo, uma representação aí da metafísica dele, ele seria, por exemplo, se a gente vem de cima, né? Se a gente vem da manifestação de cima, ele aparece através do nosso frontal, porque o frontal ele é tanto o primeiro lugar onde a gente tem essa dualidade, quanto o último lugar que a gente tem essa dualidade, por conta de que a partir do frontal a gente só tem a unidade, que é do coronário. E a partir do coronário, quando a gente desce, a gente começa a ter a dualidade no frontal. O chakra mesmo do 2 é o segundo, né? Que lida com essas questões de parceria, de busca de entendimento, e é onde que tem a parte negativa do 2. Porque todos os números nós temos sim a parte negativa. Eu já falei, nós vivemos num universo de manifestação, então todos os números, até mesmo o 1, ele tem uma parte desafiadora, desculpa, negativa não, desafiadora. E qual que é a desafiadora do 2? É essa questão do equilíbrio. Porque se ele está desequilibrado e o 2 está muito embaixo, o que ele faz? Ele se anula para uma situação se resolver. Então, se ele é um negociador, ele dá um jeito de negociar através ele dá um jeito da negociação fluir através da humilhação dele mesmo, dele se rebaixar, dele se colocar para baixo, e aí as duas partes se entendem e o negociador é deixado de lado. Se a gente está falando de uma relação amorosa, o 2 é aquele que se anula perante o outro, e depois ele começa a cobrar o outro dessa anulação, né, quando ele está no seu aspecto desafiador. E tem um ponto ainda mais desafiador, que o 2, por estar nesse desequilíbrio, ele ora domina e ora é dominado, e acontece as coisas de uma forma muito dinâmica. O 2 ele pode ser um obsessor e um vampiro muito incrível, ele se fazendo de vítima para capturar a atenção daqueles que ele quer. Ou seja, através do vitimismo, ele consegue o seu ponto de dominação. Então, o 2 ele tem essa ida muito fácil para o vitimismo, ele tem muito fácil essa ida para o se deixar pisar, né? Ele tem muito fácil essa ida para o se tornar anulável. E aí é onde que entra a problemática do 2. Então, ele pode dominar através de ser dominado, né? Do momento que ele se deixa vitimizar, ele acaba dominando o outro.
E da mesma maneira, ele pode simplesmente fazer o outro de capacho. Mas o 2 é um número bacana, ele é um número muito bom, como eu falei, nos relacionamentos, nas negociações, no comércio, né, para você gerar toda uma negociação. Ele é um número muito bom para relações comerciais ou mesmo diplomacia, o número da diplomacia por si só. Ele não é um número muito bom como líder. Na verdade, não quer dizer que ele não seja líder. Significa que a liderança dele se dá através do aconselhamento para com os outros. É aquele líder que não aparece, é aquele líder que encaminha. Então, essa é a força do 2. O 2 é um número muito bacana. Ele está muito ligado com aspectos emocionais. Se ele estiver equilibrado, ele é um ótimo negociador. Ele é um ótimo diplomata. Mas quando ele está em desequilíbrio, o que infelizmente eu tenho visto muito nos mapas que eu tenho feito, ele se torna refém do próprio sofrimento e fazendo com que os outros também sejam reféns através desse jogo de vítima-dominação. Maravilha? Se você gostou e quer saber mais da sua numerologia pessoal e saber se você tem um 2 em desequilíbrio, aqui embaixo tá a forma de tá o link para poder falar comigo. Entre em contato, faça seu mapa numerológico, vai ser maravilhoso e a gente vai ver se você está com um 2 em desequilíbrio e puxar ele para poder utilizar todo esse potencial da manifestação que você já tem. Beijo no coração e até nosso próximo vídeo. Esqueci, se você é de Belo Horizonte, agora dia 28 vai ter curso de formação e leitura de runas. Se você quer saber mais sobre isso, entre em contato aí no link abaixo. Agora sim, beijo no coração e um ótimo e verdejante dia.